Olá! O programa Extra Classe de hoje vai abordar as pesquisas eleitorais. Além disso, você confere a agenda da semana. O Extra Classe está começando agora. Os resultados das pesquisas eleitorais com frequência geram polêmicas entre candidatos e também entre os próprios eleitores. A diferença nos números registrados pelos institutos são motivos de desconfiança e reacendem o debate sobre a influência das pesquisas no voto do eleitor. Esse assunto você confere na entrevista de hoje. E nosso convidado é o doutor em Ciência Política e professor da PUC Minas, Malco Camargos. Olá, professor, tudo bem? Tudo jóia, obrigado pelo convite. Professor, neste ano, 3 grandes institutos de pesquisas se desentenderam publicamente sobre resultados de pesquisas eleitorais. Um acusava o outro de erro nos resultados. Afinal de contas, o eleitor pode confiar nas pesquisas eleitorais? Elas são de fato confiáveis? O eleitor deve agir com um olho no gato, um olho no olho do dono. E é importante em pesquisa porque você pode comparar o resultado do instituto com o outro. Numa eleição igual essa, a cada 3, 4 dias sai uma pesquisa. Então não interessa para nenhum instituto de pesquisa estar fora da curva dos outros. Por quê? O maior patrimônio que o instituto de pesquisa tem é seu nome. A sede do instituto vale muito pouco dinheiro. As máquinas de produção são computadores, também não valem nada. O que vale é a sua expertise na produção de um retrato que seja fiel a essa realidade. E eleição é um ponto importante porque nós sempre vamos saber quem está certo ou quem está errado quando se divulga uma pesquisa errada. Por quê? No dia das urnas, o eleitor dá o veredito final e o eleitor pode comparar aquele instituto que estava errando daquele que estava acertando. Pois é, professor, mas neste ano, inclusive, houve diferenças nos resultados. Quais fatores poderiam explicar essas diferenças das pesquisas como ocorreu nesses 3 institutos, o Datafolha, o Census, o Vox Populi? Só para explicar para o nosso telespectador, o Datafolha, em 3 semanas e meia, registrou uma diferença de 20 pontos percentuais, um crescimento de 20 pontos percentuais da candidata do PT à presidência da República, a Dilma Rousseff. Anteriormente ele estava empatado tecnicamente. E os outros 2 institutos já vinham registrando essa tendência de ascensão da candidata. Quais fatores poderiam então explicar essas diferenças? São 2 tipos de erros possíveis de acontecer no processo de pesquisa. Um primeiro erro é o intencional. E ele é o menos provável, ou seja, o instituto tem a intenção deliberada de colocar um resultado que não é aquela realidade. Por que ele é menos provável? Exatamente porque ele sabe que ele vai ser contradito logo em seguida por outra empresa, por outro instituto de pesquisa. Agora, há erros que podem acontecer devido à metodologia adotada pelos institutos. Por exemplo, o Datafolha utiliza pesquisa de fluxo, entrevista as pessoas quando elas estão transitando nas ruas. Então não bate na casa das pessoas e não vai na zona rural, porque hoje não se transita-se muito menos gente. Já os outros 3 grandes institutos, tanto o Ibope, quanto o Censo, quanto o Vox Populi, utilizam a metodologia domiciliar, ou seja, entrevista-se as pessoas na casa delas. Isso pode gerar diferenças. Uma outra diferença é que o Datafolha, como ele não chega na casa da pessoa para confirmar se a entrevista de fato foi feita, ele faz a checagem por telefone. Ele liga para o entrevistado e pergunta se de fato ele respondeu aquilo que está anotado no questionário, uma verificação do trabalho de campo que ele faz. Com isso, ele só aceita questionários que tenham telefone. E várias pessoas desse país ainda não têm telefone, por mais que tenha havido uma expansão da telefonia nos últimos anos no Brasil. Eu acredito que esses motivos, então, poderiam explicar a diferença nos resultados desses 3 institutos, o Datafolha, o Census e o Vox Populi. Além disso... Lembrando que o Vox Populi e o Census, os resultados eram semelhantes. Eram similares. O Ibope também estava com resultados muito mais próximos da Census e da Vox Populi do que estava o Datafolha. Agora, neste momento, era um momento de campanha que tinha muita volatilidade. O eleitor mudava muito de opinião, exatamente porque tinha muito pouco conhecimento dos candidatos. Essa vacilação maior aconteceu antes do horário eleitoral gratuito. Logo depois que o horário eleitoral gratuito começou, os dados foram se convergindo entre os grandes institutos todos. Por quê? Porque o eleitor também muda menos. O eleitor fazia escolhas quase sempre com muito pouca informação sobre aquele processo. Informação que chega de fato quando a eleição entra na televisão, entra na casa dele, quando começa o horário eleitoral gratuito no rádio e TV. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
Bons filmes, bons debates, entretenimento, cultura e educação. Cineclube Joaquim Pedro de Andrade, um projeto do Simprominas para aliar cinema e educação. Rua Tupinambás, 179, 14º andar, Centro, Belo Horizonte. Cineclube, uma tela no meu bairro. Quintas-feiras, 18h30. Auditório do Simprominas. Cineclube, uma tela na minha rua. Exibição de filmes na Regional Leste de Belo Horizonte. Datas e horários no site do Simprominas. Malco, qual que é a importância, aliás, das pesquisas eleitorais nas eleições? As pesquisas são de suma importância para 3 grupos. O primeiro grupo é o eleitor. O eleitor a utiliza entre os seus cálculos de definição do seu voto. Agora é importante pensar que o eleitor utiliza, mas desconfia daquela informação. E não é a única informação que ele considera. Então não podemos achar que candidato que está na frente nas pesquisas vai ganhar a eleição, ou basta que a gente coloque um candidato na frente para que ele ganhe a eleição. Senão não aconteceriam viradas nas eleições. Este ano nós estamos percebendo uma virada. A candidata que está na frente hoje, antes de começar a propaganda eleitoral, estava atrás, então ela foi crescendo. Se pesquisa de fato ganhasse a eleição, não era para acontecer o que aconteceu na eleição brasileira deste ano. E quais são os outros 2 grupos? Os outros 2 grupos, esses sim, a pesquisa tem muita importância. Um são os financiadores de campanha, aqueles que bancam a estrutura da competição eleitoral. Estes têm aversão ao risco, ou seja, eles não querem que aquele candidato que ele coloque dinheiro perca. Então ele tende a colocar mais dinheiro naquele candidato que tem mais chances. Isso gira um círculo vicioso, que aquele que está com mais na frente vai sempre ter mais dinheiro do que quem está atrás. E o outro ator que tem muita relevância é a mídia. Porque na hora de dar espaço aos candidatos, aqueles candidatos que têm mais leitores, ou aqueles candidatos que têm mais preferência, por isso terão mais leitores ou telespectadores, têm um espaço maior nos jornais, tanto impressos quanto televisivos ou de rádio, e isso faz com que também tenha um impacto a posteriori no eleitor. Professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos lá. O sobe e desce dos candidatos nas pesquisas eleitorais está estampado em jornais, revistas e na internet. Os dados interferem na estratégia dos partidos e até mesmo na escolha dos eleitores. Olha, as pesquisas, quando bem feitas, quando tratam de amostras de fato representativas, elas conseguem sim fazer inferências acerca do posicionamento do eleitor. Este posicionamento pode ser, todavia, um posicionamento conjuntural. Quando as eleições elas estão muito competitivas, quando você tem um número muito grande de indecisos, o próprio fato de revelar um dado de pesquisa pode fazer com que o eleitor mude o seu voto. É por isso que as pesquisas são muito utilizadas nos horários gratuitos de propaganda eleitoral. Em outubro, 134 milhões de brasileiros vão às urnas definir os rumos do país nos próximos 4 anos. Serão escolhidos presidente, governador, senadores e deputados. E como será que o eleitor encara as pesquisas de opinião? Olha, a pesquisa era até importante para o eleitor, porque hoje a gente vê que as pesquisas estão sim avançando e está dando resultado para frente. Nunca me mudou a opinião, eu sempre voltei com a minha determinação, fazendo a minha obrigação de cidadão brasileiro. Há 4 anos atrás, nas eleições para presidente mesmo, eu mudei meu voto. Por causa que eu estava olhando assim, o candidato que eu estava querendo estava muito atrás, o outro candidato estava na frente, eu fui decidir votar no candidato que estava na frente. Isso daí interferiu muito no meu voto. Muitas pessoas criticam que o eleitor usa da pesquisa para poder decidir votar no candidato que irá ganhar. Isso, de alguma forma, não é algo negativo, porque alguns eleitores querem votar em um candidato. Ao perceber que esse candidato não tem chance, eles votam em um outro candidato que se aproxima mais daquele candidato em que ele gostaria de votar, evitando-se dessa forma um segundo turno, ou evitando-se que um segundo candidato da sua preferência seja também derrotado. Mas tem gente que desconfia da credibilidade das pesquisas.
As pesquisas eleitorais não interferem, justamente porque eu acho que é meio manipulado por algumas emissoras. Não acompanha a pesquisa e às vezes a gente muda o voto até na hora mesmo lá. Fala de quem vai votar, mas na hora lá é oculto, é secreto, é só você que sabe, você acaba mudando o seu voto lá. Não, eu já tive realmente o pessoal parando aí na rua aí, para saber disso, entendeu? Mas esse negócio de pesquisa aí não tem nada a ver não, entendeu? Que manda mesmo é o caráter da pessoa lá e chegar na hora que ganhar lá, entendeu? Cumprir com a palavra dele e com responsabilidade, né? Porque isso aí é uma responsabilidade muito grande. A chance de participar de uma pesquisa de intenção de voto é pequena. São entrevistados de 2 a 3 mil pessoas no universo de milhares de eleitores. Critérios estatísticos garantem que todo eleitorado esteja representado e a margem de erro seja de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas, apesar das previsões, só uma coisa decide as eleições: o voto.